Vi uma pregação esses dias de um pastor, poxa, chama Samuel Wagner, eu achei bem interessante. E ele fala sobre portas fechadas. Então, Uhum. é muito comum isso. Eu vejo o rico cristão agradecendo quão abençoado ele foi. Nossa, eu sou muito abençoado por Deus. Caramba, olha a minha empresa, olha os meus negócios, olha o nosso patrimônio, olha, eu posso viajar, olha, eu posso isso. Nossa, bênção de Deus, né? Só que é muito interessante que não necessariamente tudo que parece bom aos nossos olhos veio de Deus. Então, quem colocou Jesus lá no topo do monte foi o diabo e quem mandou ele para o deserto foi o Espírito Santo. Cara, parece controverso. E aí ele fez essa pregação sobre portas fechadas. Então ele falou, não é o Deus de portas abertas, é o Deus de portas fechadas. Aí ele falou, quer ver? Tem muitas portas na Bíblia que foram fechadas e isso foi uma bênção. Então ele cita, por exemplo, Noé. Entrou na arca, aí depois falou, e aí depois você fecha a porta. Pô, foi o maior livramento de todos da história ali, a humanidade ia ser exterminada. Isso tem vários momentos. E ele fala que na porta fechada é onde acontecem os milagres. Ele fala, Jesus, poxa, quando fechou o túmulo, aí Deus operou o milagre lá dentro, a portas fechadas. Então, muitas vezes, o que não parece a bênção, na verdade é Deus que está fazendo, Uhum. porque o novo convertido, ou quem acredita em Deus agora, geralmente quando tem uma coisa positiva, agradece na hora, uma porta aberta agradece na hora, e uma porta fechada geralmente se agradece só depois. Eu oro para minha vida, várias portas fechadas. Quando eu começo a falar sobre isso, eu começo. Aí eu quero te fazer uma pergunta antes de ir para a definição de teologia da prosperidade: como eu consigo saber se, já que a gente está falando de riqueza aqui, né? Se essa riqueza ela é de Deus ou se essa riqueza é do oposto. Porque nem toda porta aberta veio de Deus. Às vezes uma porta aberta veio, sei lá, do diabo, que é para te cair, te botar numa tentação. Então, como identificar se de Ok. fato uma coisa boa, materialmente falando, em termos de riqueza, patrimônio e tal, veio de Deus, ou se isso daqui veio, na verdade, do diabo para te fazer perder a mão, por Foi. exemplo? Boa pergunta. Portas abertas e portas fechadas são a mesma coisa, se abertas ou fechadas por Deus. Uhum. É claro que as experiências difíceis, as tempestades, as portas fechadas, uma luta, uma prova, um vale, é a escola de Deus para nós. Então, nós aprendemos mais com as portas fechadas do que com as portas abertas. Nós aprendemos mais nas noites escuras da dor do que nos dias ensolarados de celebração. Nós aprendemos mais na casa do luto do que na casa da festa, diz a Bíblia. Então, as coisas que vêm de prova, você está com a porta fechada, você não está enxergando o horizonte. Por que isso? Aí Deus está trabalhando em você, esculpindo em você lições que de outra forma você não as aprenderia. Então, faz parte da pedagogia de Deus. O sofrimento é pedagógico. É por isso que Tiago, na sua carta, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações, sabendo que a provação produz perseverança. Então, Paulo, prosseguindo nesse mesmo tom, diz assim: nós nos alegramos não apenas na esperança da glória de Deus, mas nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Bom, esse é um ponto, né? Como é que eu sei se a porta é de Deus ou do diabo? Nós estamos falando de prosperidade. Eu acredito que há muita riqueza hoje que não vem de Deus. Quando é que ela não vem de Deus? É quando a pessoa se enriquece de maneira ilícita. Nós estamos vendo aí os escândalos na República, tanto na questão do INSS, quanto a questão do Banco Master e outros mais. E aí você percebe que tem gente que acumulou uma riqueza colossal, mas não foi fruto do seu trabalho, não foi fruto da bênção de Deus. Então, esse tipo de riqueza que é auferido e conquistado de maneira ilícita, ilegal, imoral, ou seja, eu estou surrupiando o outro para me locupletar, eu estou tomando do outro para que eu cresça, essa riqueza Deus não tem prazer nela e ela não é bênção. Tiago, na carta dele, estou citando você aqui, tá vendo? O Tiago, na carta dele, diz que quando você retém, por exemplo, o trabalho do jornaleiro, do trabalhador, com fraude, aquela riqueza que você juntou vai ser combustível para destruir você mesmo. Então, quando é que a riqueza é de Deus? É quando ela vem como fruto do trabalho, do empreendedorismo.
sem que eu esteja saqueando o outro, roubando o outro com avareza, com ganância, para eu me locupletar. Essa riqueza é uma bênção. Agora, qual que é a riqueza que é uma bênção? É aquela que não é retida com usura, mas é repartida com generosidade. Porque, veja bem, eu posso ganhar de maneira honesta, eu posso ajuntar de maneira abundante, mas se eu entendo, e é aí que os reformadores entendiam, o mistério do pobre e o ministério do rico, se eu entendo que essa riqueza é só para mim e eu não abro a mão para socorrer, para ajudar, para ser generoso, eu estou agindo com egoísmo. E não é o propósito da prosperidade de Deus. A prosperidade de Deus é que eu tenha um ministério, o ministério do rico, para suprir a necessidade do mistério do pobre. Caramba. Assim entendiam os reformadores. Muito profundo isso daí, meu. Muito profundo.